pastor José Nilton, pregando a palavra do Senhor. Espírito Santo de Deus, visita agora, meu Pai, aqueles que estão sendo perseguidos por causa do teu nome, aqueles que estão sofrendo em campos de refugiados por causa do teu nome, foram banidos da sua nação, foram banidos da sua família, porque acreditaram que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Jesus Cristo é a salvação. Ó Deus poderoso, visita agora a igreja Deus e Amor, meu Pai, em todos os países, visita os obreiros, visita o teu povo, abre as portas, meu Pai, continua operando de uma forma tremenda, continua salvando, meu Pai, milhares de almas, através deste ministério, que o Senhor levantou com poder, com autoridade do Espírito Santo. Deus de poder, vai operando maravilhas, Senhor, vai operando agora, Espírito Santo, que nessa noite, meu Deus, o Senhor venha curar as enfermidades, o Senhor venha arrancar, meu Pai, todas as obras malignas. Abençoe agora, meu Pai, todas as pessoas que estão agora, meu Pai, nos acompanhando. Espírito de Deus, Espírito Santo, vai derramando do teu poder, em o nome de Jesus Cristo. Pode bater as palmas, vamos glorificar o nome de Jesus, vamos glorificar. Abra sua Bíblia, meus irmãos, nós já vamos ler aqui a palavra de Deus. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3, graças a Deus. Isso, você que tem a Bíblia também no seu celular, hoje, né, meus irmãos, nós temos que fazer uso da tecnologia. Abre aí a sua Bíblia, né? Você que tem aí um aplicativo da Bíblia Sagrada, é a mesma palavra, pode ler aí também no aplicativo. Amém, graças a Deus. Primeira Epístola Universal do Apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo 3. Quem acredita que Jesus Cristo é a nossa viva esperança? Todos encontraram? No livro de Provérbios, do capítulo 30, do versículo 5, diz: toda a palavra de Deus é pura, escudo é para aqueles que nele confiam. Diz assim a palavra de Deus: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável, e que se não pode murchar, guardada nos céus para vós. Amém? Levanta a tua mão, levanta a tua Bíblia, diga assim: Senhor meu Deus, fala comigo pelo poder do Espírito Santo, fala no meu coração. Amém. Podeis assentar e glorifique a Deus. Vamos exaltá-lo. Aleluia. A palavra-chave nesse versículo que nós lemos é a palavra esperança. Uma das 3 virtudes que não pode faltar na vida de quem acredita em Deus. Ninguém pode viver nesse mundo sem esperança. É através da esperança que nós conseguimos vencer quando atravessamos momentos difíceis, momentos dolorosos, num mundo caído como é o mundo atual, aonde nós vemos a injustiça, doenças, brigas, aonde nós podemos ver, meus irmãos, coisas terríveis acontecendo a todo momento. E a esperança que o apóstolo Pedro está dizendo, irmãos, não é uma esperança terrena, não é uma esperança, meus irmãos, que as pessoas
colocam no seu senso comum de que tudo vai dar certo. O apóstolo Pedro, ele é conhecido, meus irmãos, como o apóstolo da esperança. A pessoa certa para falar de esperança é o apóstolo Pedro. Porque ele mesmo, meus irmãos, no momento, ele perdeu toda a esperança. Mas Cristo ensinou a Pedro o que é uma viva esperança. Essa epístola do apóstolo Pedro, ela foi dirigida aos irmãos, aos cristãos que estavam passando por grandes perseguições. E eles tiveram que fugir, tiveram que ficar em lugares como estrangeiros, como peregrinos. E ali Pedro, meus irmãos, dirige essa carta a eles, mostrando que na ressurreição de Jesus Cristo, Ele trouxe para nós uma regeneração. A palavra regeneração se define nova vida, um novo nascimento. E esse novo nascimento, ele traz essa viva esperança. Na cruz, Jesus Cristo estabeleceu a esperança e escreveu eternamente na história. E eu quero agora compartilhar com vocês o que é uma esperança terrena e o que é uma viva esperança na pessoa de Jesus Cristo. Irmãos, a história é riquíssima em fatos. E eu quero falar com vocês que quando a pessoa coloca a sua esperança em algo terreno, ela acaba. Ela morre, porque é uma esperança terrena. Ela é temporal. A esperança que Jesus nos oferece, ela é viva e é atemporal. E eu quero dizer para vocês que em 1963, um homem colocou a sua vida em uma esperança. Seu nome, Martin Luther King Jr. Este homem, meus irmãos, era um afro-americano. Naquela época, os Estados Unidos da América vivia, meus irmãos, uma separação, o que nós chamamos de segregação racial. Os Estados Unidos era dividido entre brancos e negros. E Martin Luther King tinha uma esperança. Qual era a sua esperança? Que os seus 4 filhos pudessem viver em uma nação em que eles não seriam julgados pela cor da sua pele, mas sim pelo seu caráter. E ele lutou com todas as suas forças para que a segregação racial fosse destruída, destituída na América do Norte. Ele travou uma batalha. Em 1964, no dia 4 de abril, ele recebeu um prêmio pela sua esperança, o Prêmio Nobel da Paz. No dia 8 de abril, ele foi assassinado, o mataram. Os afrodescendentes, afro-americanos, ficaram desolados, perderam a esperança, que até hoje, meus irmãos, nós vemos aí, frases como, vidas negras importam. A esperança de Martin Luther King, a esperança dos afro-americanos, naquele dia 8 de abril, acabou. Muitos, meus irmãos, se revoltaram, muitos provocaram uma guerra terrível, que até hoje, nós podemos ver a repercussão de tudo isso. As esperanças nesse mundo, meus irmãos, elas acabam. Porque ninguém pode ter essa viva esperança sem primeiro nascer de novo. Sem primeiro, meus irmãos, ter uma vida com Cristo. Claro, Martin Luther King era um pastor. Ele lutou com toda a sua vida por aquilo que ele acreditava. Morreu, foi assassinado. E hoje nós vemos o mundo, meus irmãos, ainda, segundo os especialistas, os grupos de ódio só têm aumentado. Quando Pedro nos fala de esperança, meus irmãos, ele não está dizendo de uma esperança terrena.
Ele está dizendo de uma esperança eterna, uma viva esperança, que Jesus produz em nós, quando nós temos uma nova vida, como passamos da morte para a vida. A Bíblia nos ensina isso, meus irmãos, que Jesus Cristo na ressurreição, Ele nos trouxe para uma vida eterna. Veja que nós começamos esse ano, nós estamos, meus irmãos, já no início. Muitos têm esperança, estamos aí atravessando dias trabalhosos, mas eu quero dizer a todos, como diz no livro de Efésios, do capítulo 2, do versículo 12, sem Jesus Cristo não existe esperança. Os que não têm o Senhor Jesus não podem ter esperança. A única esperança desse mundo, a única esperança das pessoas, está na pessoa de Jesus Cristo, está no Filho de Deus. A Bíblia nos fala, meus irmãos, de um acontecimento histórico também, que por causa da esperança custou a vida de milhares de pessoas. Em 1917, um homem, meus irmãos, chamado Vladimir Lenin, ele tinha uma esperança de acabar com a luta de classes. Ele queria, meus irmãos, através de um sistema ateísta e comunista, trazer uma igualdade a todas as pessoas, realizando um plano social, aonde uma sociedade igualitária poderia viver um bem comum. E com essa ideia, ele conseguiu criar uma revolução. E milhares de pessoas morreram por esta esperança, que em 1985 ela foi dissolvida. Então entendam que as pessoas colocam a sua esperança. É muito natural do ser humano colocar a sua fé, colocar a sua esperança em coisas terrenas, mas elas acabam, ela se destrói por si mesma, e depois vem a frustração. A palavra de Deus nos ensina, meus irmãos, que quando Jesus chegou, a Bíblia é bem clara em dizer no livro de Gálatas, do capítulo 4, versículo 4, Deus, na plenitude dos tempos, envia seu Filho, nascido de mulher. Jesus, meus irmãos, quando chegou na Palestina, quando Deus trouxe Jesus Cristo, a Palestina era dominada pelo Império Romano, o império mais vasto, o maior império que a terra já conheceu. Mas foi da vontade de Deus naquele momento enviar o seu Filho. Naquele momento os judeus tinham uma esperança de um Messias, que viria, destruiria o Império Romano e estabelecesse um governo de Deus a partir de Israel. E quando Jesus veio com a sua mensagem do reino dos céus, muitos se agregaram a ele, muitos vieram a ele. Esse é o homem que vai nos libertar do poder de Roma. Este é o homem que vai devolver à nossa nação a soberania. Mas quando Jesus é crucificado, quando Jesus é levantado na cruz, a esperança acaba. Muitos o abandonam, como diz no Evangelho de São Mateus: fere o pastor e as ovelhas dispersarão. Muitos fugiram, muitos abandonaram a Cristo. Jesus estava ali ouvindo as zombarias, Jesus estava ali, meus irmãos, naquele momento ouvindo: você não disse que destruiria o templo e depois de 3 dias reconstruiria novamente? Desça da cruz. E Jesus estava ali, humilde, calado, cumprindo o que as escrituras sagradas estavam dizendo. No ano 30 da era cristã, no dia 7 de abril, numa sexta-feira, como a tradição histórica ensina, Jesus foi condenado à crucificação. Jesus foi condenado com 2 ladrões, porque a crucificação era o pior castigo do Império Romano.
Naquele momento, estavam ali dois homens perdidos, dois homens que as suas esperanças tinham acabado. Jesus estava no centro. Mal sabiam aqueles dois homens que eles estavam diante de uma viva esperança. Os 4 evangelhos concordam que aqueles que com ele foram crucificados zombavam dele. Mas a palavra de Deus nos ensina no evangelho de São Lucas que um dos ladrões, no momento da zombaria, ele percebeu que Jesus Cristo se comportava de uma forma diferente, que Jesus Cristo se comportava de uma forma humilde, não respondia diante das cruéis acusações, não respondia diante dos açoites, dos maus tratos. E naquele momento o Espírito de Deus começou a promover no coração daquele ladrão a salvação, o arrependimento. E ele percebeu naquele momento que Jesus realmente era um rei, que Jesus realmente era o Filho de Deus, que Jesus realmente era algo diferenciado. E naquele momento ele repreende o seu companheiro que também zombava e disse: cala-te, nós estamos aqui porque os nossos atos merecem, mas este homem nada fez para merecer isso. Ele não somente acreditou que Jesus era inocente, mas ele acreditou também que Jesus Cristo era o Messias, era o Rei, que Jesus Cristo era o Filho de Deus. E ele, arrependido dos seus pecados, ele se volta a Jesus e diz: Senhor, lembra de mim quando entrares no teu reino. Naquele momento nasce a viva esperança, naquele momento brota a salvação aonde havia morte. É isso que Deus nos presenteou. Você que me acompanha, você que assiste agora esta live, você que está sem esperança, você que vive uma vida de pecados, deixe o Espírito Santo de Deus produzir essa viva esperança no seu coração, essa regeneração que vem lá de dentro, essa regeneração, meus irmãos, que muda nossos pensamentos, que muda o nosso comportamento e faz nós acreditarmos numa viva esperança eterna, numa esperança que não vai acabar, numa esperança que não vai se corromper, numa esperança que não vai degenerar, porque ela é eterna, ela está guardada no céu com Jesus Cristo. Aleluia! Na cruz, Jesus Cristo estabeleceu a esperança e escreveu eternamente na história. A salvação, meus irmãos, ela traz um resultado maravilhoso na vida do indivíduo. Aquele ladrão, meus irmãos, ele estava perdido, não havia mais solução para ele. O martelo já tinha dado a sentença, era a morte, crucificação, a pior morte. Mas ali na cruz, naquele momento de angústia, de tristeza, de agonia, de dor, Jesus Cristo estava ali. O grande mistério de Jesus, irmãos, é que Jesus, ele era também Deus. A natureza hipostática de Cristo. Ao mesmo tempo, ele era um homem, ele sentia fome, ele sentia tristeza, ele sentia angústia, coisas que um homem sente. Mas, ao mesmo tempo, ele era o amparo dos aflitos, ele era, meus irmãos, o alívio para aqueles que estavam com um fardo pesado, ele era o consolo daqueles que choravam. Naquele mesmo momento, o Senhor Jesus, ele salva. Na cruz, mesmo estando numa situação, Jesus está salvando. Esse é o grande mistério
que os judeus não entenderam, que aquele homem era o próprio Deus, encarnado na pessoa de Jesus. Na cruz, 7 palavras foram ditas, mas a mais importante, a que selou o futuro da humanidade, a que trouxe redenção, a que trouxe uma viva esperança, uma nova vida, foi quando Jesus levantou os olhos para o céu e disse: Pai, tudo está consumado, a dívida foi paga. E naquele momento, meus irmãos, Ele entrega o seu Espírito. Ali naquela cruz, nasce a viva esperança, a oportunidade de salvação, a oportunidade de nós entrarmos no reino de Deus, purificado dos nossos pecados. Porque quando olhamos para a cruz de Cristo, nós olhamos para os méritos de Cristo. A salvação não vem de nós, a salvação, meus irmãos, é um ato de Deus, é um ato totalmente da parte de Deus para a nossa vida, e ela é de graça. Ela, meus irmãos, é gratuita, conforme nos ensina no Evangelho de São João, do capítulo 3, do versículo 16. Deus amou a humanidade de tal maneira que deu o seu unigênito Filho para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. A palavra de Deus nos ensina, meus irmãos, que nós temos que acreditar nessa viva esperança. Temos que focar somente em Cristo, somente em Jesus. Foi o que aconteceu com Dimas, o ladrão da cruz. Quando ele olhou e percebeu que aquele homem era diferente, houve ali, meus irmãos, uma transformação. A salvação, ela acontece imediatamente. No livro de aos Hebreus, do capítulo 12, versículo 1 diz: nós que estamos debaixo de uma tão grande nuvem de testemunha, deixamos o pecado e o embaraço que tão de perto nos rodeia, e corramos a carreira que nos está proposta, olhando somente para o autor e consumador da fé, Jesus Cristo. Jesus Cristo, temos que olhar para Ele. É Ele, meus irmãos, que pode produzir vida nova, transformação, regeneração. E essa regeneração, ela cria em você essa esperança viva. Talvez em alguma parte do mundo, muitos cristãos estão morrendo, estão sendo mortos, assassinados, por causa do nome de Jesus. Para muitos, quem vê eles morrendo, pensam que eles foram derrotados, que eles acreditaram em algo vão, mas não. Eles conquistaram, meus irmãos, a vida eterna, conquistaram algo que nada nesse mundo pode corromper. É o que está preparado para aqueles que colocam a sua vida em Jesus Cristo. Neste momento, eu quero convidar a todas as pessoas, você que ainda não tomou uma decisão em sua vida, você que ainda não entregou a sua vida a Cristo, você que me acompanha pela live, entregue agora. Deixa essa viva esperança entrar no teu coração. Deixa o Espírito de Deus trabalhar em sua vida. E esse ano de 2021, você vai perceber que a sua vida será transformada, seus pensamentos, sua atitude, você será uma nova criatura. Você que agora quer tomar uma decisão com Cristo, eu quero que você fique de pé. Você que está afastado do Evangelho, pessoas que nos ouvem também, pessoas que nos assistem, eu quero orar em teu favor agora, para que você reconheça o seu estado
de pecado e entregue a sua vida a Cristo. Deixe o Espírito Santo de Deus trabalhar em sua vida. Abandone agora essa tristeza, essa angústia, e acredite, Jesus Cristo, Ele tem coisas incríveis para realizar na sua vida. Vamos orar nesse momento, vamos orar para que o Senhor toque, para que Deus visite agora todas as pessoas que nos acompanham em algum lugar. Você que está tomando esta decisão agora, que você abrace a Jesus, que você aceite a Cristo, deixe essa viva esperança ser produzida em você. Vamos orar neste momento, se coloquem todos de pé. Senhor meu Deus, neste momento de oração, nós oramos, ó Pai, em favor de todas as pessoas que agora, meu Deus, estão tomando a decisão, em algum lugar, as pessoas que nos acompanham através dessa live, ó Espírito de Deus, as pessoas nos hospitais, as pessoas que nos ouvem agora, Pai, ó Santo Deus, que o Senhor venha trabalhar na vida delas, que o Senhor venha arrancar toda tristeza, toda angústia, que o Senhor agora, meu Deus, produza salvação nesta pessoa, que neste momento, meu Pai, ela toma uma decisão, essa pessoa que estava afastada, ó Espírito Santo de Deus, realiza a sua obra, Senhor, realiza a sua obra de salvação, porque o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Toca nesse coração, toca nessa vida, Espírito Santo de Deus, essa pessoa, meu Pai, que está na ânsia da morte, ó Senhor Jesus, ainda há uma esperança eterna para o perdido, para o pecador, em nome de Jesus. Graças a Deus. Todos digam graças a Deus, diga glória a Jesus. Vamos despedir bem alegre, diga a paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.